porque eu quero falar agora só um pouquinho sobre aqueles que entesouram para si mesmos e aqueles que entesouram para Deus. Entesourar para si mesmo é fazer tudo aquilo que, aos seus olhos, pode ser aquilo que faça você ficar grandioso diante dos homens. E aí o critério é de uma subjetividade absoluta. Absoluta. Não tem nada que possa definir a priori com que valores a gente entesoura para si mesmo. Porque é tudo aquilo que você diz que é o que faz você crescer, se tornar importante, visível, reconhecido, aplaudido, percebido, louvado. Essas são as coisas que fazem a gente entesourar para nós mesmos. Pode ser dinheiro, pode ser uma coleção como aqueles calhambeques, aquelas carangas que eu mostrei aqui no início. Se você tiver muitas daquelas, como eu já conheci gente que tinha orgulho de te levar para a parte de baixo da casa e mostrar 35, 40 carros daquele tipo. Milhões de reais ou de dólares investidos ali. Era a glória do sujeito. Era aquilo ali. Agora, ele negociava com a empregada dele centavos em relação ao que ela iria ganhar. Mas quanto aquilo ali, não, ele pagava de olho fechado qualquer coisa. Podem ser livros, já houve, agora eu tenho poucos livros, mas eu já tive muito livro. No tempo da Fábrica de Esperança, eu cheguei a reunir 80 mil livros para a fábrica, dos quais uns 20 mil eram meus, que eu botei lá. E depois eu retirei de lá uns 5 mil, 6 mil, dos que eu achava mais importantes. Em 98, quando eu disse que eu nunca mais iria pregar, teve muita gente querendo comprar meus livros, porque de fato são livros raros, de autores que hoje em dia você já nem acha mais muitos deles. E naquele tempo, mais ainda, tinha gente que dizia: você tem um tesouro em livros aí. E só porque são seus, valem muito mais. Como teve gente que comprou coleção de fitas minhas, não vendidas por mim, mas colecionadores que até então colecionavam 20, 30, 40 mil fitas de mensagens minhas, venderam por valores altos. Eu tenho um amigo que comprou uma coleção de fitas cassete minha, porque ele ficou com medo de nunca mais me ouvir na vida. Ele comprou por uma grana enorme e mandou preparar uma sala imensa e encheu-a toda com as minhas fitas cassete, de áudio e vídeo cassete. É um tesouro, dependendo do que você atribui. Agora, o pessoal é mais básico mesmo, né? O pessoal acha que a única coisa que entesoura, faz você ter aquilo que seja valor para você, é grana acumulada, guardada. Isso é o que faz você entesourar para si mesmo. Tem uns que são mais subjetivos, não tem esse tesouro todo, mas ele diz: eu tenho 5 faculdades, 2 mestrados, 2 doutorados, um pós-doutorado. Esse é o meu tesouro. Ele mostra aquilo ali, bota logo na porta da casa. É um cara meio decotelli, assim,
nas apreciações de valores dele. Entesourar para o homem. E Deus diz, isso é loucura, meu filho. Você entesourar para o homem é maluquice. A única coisa que não é louca é se você entesourar para Deus. Aí alguém diz, mas como é que eu entesouro para Deus? É claro que se eu fosse um pastor religioso, eu sou um pastor do Evangelho, da espiritualidade do Evangelho. Disso eu sou e serei eternamente pastor. Mas se eu fosse um pastor desses que você conhece por aí, na mesma hora, sabe o que ele diria a você sobre entesourar para Deus? Ele iria dizer, dê o dízimo, meu filho, minha filha. Só assim você entesoura para Deus. Venda tudo que você tem e doe para a igreja. E se depois você quiser saber como os seus bens estão bem guardados, visite a minha casa na Flórida, que você vai ver um iate bem parado na porta da minha casa, no canal. Aí você vai ver como eu estou guardando o seu tesouro para Deus, muito bem guardado. Entendeu? Porque você doa para Deus e Deus manda eu guardar para você. Meu irmão. Agora, se você quiser saber o que é entesourar para Deus, é o que Jesus disse ao jovem rico. Vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. Foi o que meu pai fez com 47 anos de idade, 48, 49, já ficando rico pela segunda vez, porque ele não sabia não fazer dinheiro. Tocava a mão, virava dinheiro. Mas como ele se converteu, tudo aquilo que ele tocava virava dinheiro, ele doava para os outros. Até que chegou a um ponto que ele ganhou algumas coisas enormes que não tinham nem muito poder de avaliação, não eram nem objeto de avaliação tão ponderável assim. Quanto custava há 50 anos atrás 4 quilômetros de praia em Rio das Ostras? Hoje em dia a cidade inteira está construída dentro do terreno do meu pai, que ele não quis. Ele doou, ele entregou, ele disse, não, eu ganhei isso aqui porque eu sou esperto e malandro, sei fazer as coisas como advogado, mas eu não mereço ser dono disso. Isso aqui tem que ser dado para quem merece, para quem precisa. E foi fazendo isso com tudo mais. E entesourando para Deus. Porque eu só entesouro para Deus quando eu socorro o meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando eu facilito a vida do meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando, podendo, eu assalario e melhoro a vida do meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando eu invisto naquelas coisas que vão facilitar e melhorar e qualificar a existência do meu próximo. Como diz a Escritura, ela diz que aquele que dá ao próximo a Deus empresta. Ela diz inúmeras vezes que aquele que anda e derrama o que possui como favorecimento ao próximo está entesourando nos céus, fazendo tesouro nos céus. O Velho Testamento diz isso, o Novo só diz isso. Escandalosamente é isso que Jesus diz e você não quer ouvir. E os coaches da prosperidade ficam com raiva de mim porque Jesus diz isso. Não diz o que você ensina, não, menino. Você está abrindo e fechando tudo em nome de Jesus, mas o que você está ensinando in between é totalmente contrário ao ensino de Jesus.
Jesus não quer ninguém passando fome. Ele quer que eu viva com modéstia, com dignidade. Ele quer que eu tenha o suficiente para socorrer a mim mesmo, a minha família, e para socorrer o necessitado, mas não existe em Jesus nenhum projeto de riqueza gloriosa para mim. Ao contrário, se eu tenho esse poder de transformar coisas simples em tesouros, eu devo fazer isso como quem vai enriquecendo a vida de quem não sabe fazer a mesma coisa, não tem esse poder, não tem essa inteligência, não tem esse dom que eu tenho e eu uso para tornar a vida de quem não tem melhor. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 8. E é o que ele diz, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo, ele diz, olha, não se empenhe em ficar rico, senão você vai entrar em muitos laços e ruínas. Não faça isso, ao contrário. Se você tem esse poder, transforme tudo isso numa usina de graça, de favorecimento, atingindo outros